Galera do Cyber Games, estamos aqui agora com a psicóloga Paula Cavinato, falar um pouquinho sobre violência nos jogos. Paula, fala pra mim um pouquinho o que os pais devem fazer quando a criança começa a jogar jogos violentos. Olha, Gabriel, o interessante é que esses pais observem a faixa etária dessas crianças, se realmente essa criança tem condições intelectuais de entender que aquela violência é permitida só no jogo, né? A gente percebe que tem algumas crianças, né, que acabam se tornando um pouco agressivas quando ficam muito tempo frente ao videogame, seja no computador, seja no PlayStation, né, na televisão. Então eu acho que os pais têm que controlar a temática em relação à faixa etária e principalmente a frequência com que essas crianças vão ficar jogando. E os pais hoje em dia, eles devem prestar mais atenção no que os filhos estão jogando ou não? Eles devem ficar em cima? Olha, Gabriel, a questão é a seguinte, hoje a gente mudou muito essa coisa do acesso das crianças às informações. Então, por exemplo, na minha época, na minha infância, não tinha internet, as crianças não tinham acesso a muitas informações que hoje têm. Então é importante que esse pai e essa mãe percebam que sites as crianças estão acessando, que jogos elas estão baixando, né? Se elas observar o comportamento. Eu tenho aqui no consultório algumas crianças que depois de passar muito tempo jogando um jogo assim um pouco violento, acabam tendo alguns comportamentos de hostilidade, sim. Isso não significa que o fato da criança jogar um jogo aí violento, sangrento, vai torná-la um adolescente infrator, um agressor, né? Mas a gente percebe que há um aumento da hostilidade na criança. Então acho que é importante os pais controlarem, né, a frequência com que essa criança está jogando, observar a temática dos jogos. As pessoas têm sim um certo preconceito em relação ao game, principalmente as da área da educação, né? Então a gente tem que pontuar muito bem isso. O videogame, por um lado, ele é muito estimulante para a parte cerebral, né? Quer dizer, é um exercício neuronal também. Então a criança precisa saber que apertando o botão A, o botão B, aquilo vai pular, aquilo vai socar, atirar, enfim. Então o videogame acaba tendo um lado positivo, né? Principalmente a temática também. Existem muitos jogos, né, onde a temática é uma temática que educa, né? O que preocupa realmente são os jogos mais sangrentos, né? Onde a cabeça voa e sai sangue, voa para todo lado. Então, esses jogos são mais indicados para adolescentes, né? Que já têm uma opinião, uma intelectualidade formada, ele já tem condições de saber que aquilo é um jogo, né? Sem banalizar essa questão da morte, da agressão. Se você coloca um jogo muito violento para uma criança de 7, 8 anos, que está em formação ainda, ela está se desenvolvendo na parte intelectual, ela está percebendo como as coisas funcionam, esse conceito de morte, de agressividade pode sim influenciar um pouco nessa formação da criança a respeito dessas questões. Como a gente viu em episódios recentes, como até documentários Tiros em Columbine, muitas pessoas justificam o videogame como a violência que a criança vai adquirindo no decorrer da idade até se tornar um jovem mais violento, um adolescente mais violento. Você acha que se o adolescente seguir a faixa etária dos jogos, ele corre esse risco ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que o adolescente, se ele tiver, o que é mais interessante, o que é fundamental, quando a criança, o adolescente, tem uma formação, tem uma educação de qualidade, quer dizer, esses pais são presentes, esses pais estão atentos ao que a criança assiste, inclusive na TV. A mídia está aí para mostrar somente assalto, assassinato, sequestro. Então você priva a criança de jogar, de repente, um jogo que saia sangue e depois não controla o que a criança assiste na televisão. Então aí é uma questão um pouco contraditória. Então acho que a questão fundamental seria o tipo de educação que essa criança tem. E se ela tiver uma educação de boa qualidade, ela pode jogar ou ficar à frente de quaisquer estímulos de agressividade ou violência, que aquilo não vai despertar nela esse instinto, né? Então tudo depende da forma como esses pais estão lidando com essas crianças. É isso aí então, galera do Cyber Game. Vocês pais que estão assistindo aí, vamos regular então. O videogame é saudável, estimula a mente, mas com moderação e na faixa etária certa, tá bom? E para quem acha que não faltam boas opções de games não violentos, caiu do cavalo. Hoje o mercado de jogos oferece opções quase limitadas para todos os gostos. Então, agarre seu controle e vamos jogar, mas com juízo.
Tem joguinho de fase, que não tem violência, jogo de estratégia e muitas outras opções. Futebol, basquete, corrida, pesca, xadrez, jogos muito legais. Tem jogo para todo mundo. E se tratando de game polêmico, eu acho que não tem nenhum que é mais que GTA. E o nosso próximo game é ele mesmo, que agora lançou para Nintendo DS, GTA Chinatown Wars. Muito famoso, muito polêmico, e você encontra ele aqui, ó, no Cyber Game. Veja! Depois de passar algumas horas jogando Grand Theft Auto Chinatown Wars, a gente começa a se perguntar como a Rockstar conseguiu incluir tanto conteúdo em um mero cartucho de DS. Ele deveria pesar pelo menos uns 10 quilos para compensar todos os elementos que transformaram a série em sucesso absoluto. Watch out, here I come. A história se desenvolve com a chegada de Lee aos Estados Unidos, em Liberty City. O rapaz sofre um atentado e é deixado para morrer, perdendo também uma tal relíquia familiar. Ele então tem que se explicar ao tio, que não gosta nada do que ouve e coloca para realizar trabalhos menores. A partir daí, nosso anti-herói começa a desenvolver relacionamentos com figuras pitorescas da cidade e a investigar os motivos por trás da sua recepção nada amistosa. Há tantas novidades, retoques e referência no jogo que poderíamos escrever mais algumas análises para explicar tudo. E aí não teria tanta graça. Um dos maiores baratos ao jogar Chinatown Wars é explorar suas minúcias ou se surpreender com algumas mudanças interessantes em conversões básicas da série. Agora, por exemplo, para se livrar de viaturas em sua cola e das infames estrelinhas, basta dirigir de maneira agressiva e jogar os policiais contra obstáculos, ou simplesmente bater forte contra eles. Grand Theft Auto Chinatown Wars é um pequeno milagre da Rockstar, que conseguiu manter os elementos fundamentais da franquia e adicionou uma série de novidades em limitado cartucho de DS. Ainda que dê para estranhar um pouco a apresentação humilde, a câmera e os controles é com certeza um dos jogos mais impressionantes já desenvolvidos para a plataforma. Compra obrigatória para os fãs da marca. Quanta bomba, agitação, bom, dá até dor de cabeça agora. Mas se você quer tranquilidade mesmo, você só vai encontrar na Lan House Netcolor. A Netcolor é a única Lan House em Limeira que oferece mais de 60 computadores com webcam em boxes privativos, todos eles equipados com MSN, Skype, CQ e todos os programas que você precisa. A Netcolor ainda oferece serviços como passar sua fita VHS para DVD, imprime, escaneia, faz gravações de CDs, DVDs e muito mais. A Lan House Netcolor está localizada na Praça Toledo Barros 47, no centro de Limeira. Essa é a Netcolor, 5 anos de experiência servindo Limeira com competência e seriedade.